Olá pessoal, boa noite. Estou passando por aqui então para começarmos o nosso projeto de lives, né? Estive fazendo uma enquete, uma pesquisa na realidade, perguntando sobre quais temas as pessoas teriam interesse de participar de uma live e nós podemos dialogar então, lives estas às 23 horas. E aí nesta pesquisa que eu coloquei à disposição de vocês foi contemplado então teologia bíblica, uma das áreas nas quais eu leciono também, e estou aqui então nessa noite para nós podermos refletir um pouco sobre essa disciplina, sobre esta área da teologia. Eu quero dar boa noite, bom dia no caso, a Silva Viana Mendes, né? Quero dar boa noite ao Danilo, que está aqui conosco, nosso amigão ali na Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Quero dar boa noite a Anderson Barbosa, que está aqui participando conosco também, lá de São Paulo. Silvia, só me responde, você que é do Japão? Me responde, por favor, só para eu lembrar. Deu um branco agora na minha mente. Sejam bem-vindos a esta live, tá? Se vocês puderem então compartilhar com algumas pessoas, fiquem à vontade. Eu espero que nessa live nós possamos então refletir um pouco sobre teologia bíblica e que esse aspecto dessa área da teologia possa contribuir significativamente na sua vida. Ok, a Silvia é a nossa aluna lá do Japão, então no caso é bom dia para você, né? Boa noite para nós aqui no Brasil, mas bom dia para você que está no Japão. É uma alegria tê-la aqui na nossa live, tá bom? Gente boa, eu falei para vocês que as nossas lives seriam então 2 semanas, né? No qual eu vou tentar fazer aí um card de segunda a quinta-feira falando sobre teologia bíblica às 23 horas, né? Fazendo lives. E nós vamos então fazer esta experiência hoje da live. E amanhã também vamos tanto fazer lives como eu também vou colocar vídeos gravados aqui para vocês, tá? Para que assim a gente possa participar e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado a graça de aprender e podermos então abençoar uns aos outros, né? Quero dar boa noite também a Christian Buch, seja bem-vindo, tá? Ao Tiago David, nosso amigo lá em João Pessoa, que Deus abençoe vocês também. Daqui a pouquinho, são 23h03, eu vou esperar mais 2 minutos para a gente poder entrar de forma bem intensiva na proposta da live, que é teologia bíblica, falarmos um pouco do que vem a ser isso. Hoje nós vamos introduzir este assunto, né, de forma bem objetiva. Eu quero apresentar para vocês então o que de fato é teologia bíblica. Quero dar boa noite também ao Ari. Seja bem-vindo, Ari, que Deus abençoe. O pastor Everton, lá em João Pessoa, também, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês, que Deus abençoe grandemente. Então, vamos nos preparando aqui para a nossa live. Antes disso, o Tiago David fez uma pergunta. Vai ter no YouTube também? Eu vou me esforçar para colocar a gravação desta live no YouTube. E vou tentar jogar para lá também gravações que nós vamos transmitir em outros dias. Então a nossa proposta é trabalhar aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e divulgando, né? Essas abordagens que nós estaremos fazendo sobre teologia bíblica. De antemão, quero informar para vocês que falar sobre teologia bíblica de forma mais intensiva é falar de um assunto que eu entendo que é o caminho unificador, né? Quando nós partimos para a teologia, nós percebemos que diversas são as opiniões, diversas são as vertentes teológicas e nada mais unificador no sentido de termos uma coerência e uma unidade de pensamento do que tratarmos sobre teologia bíblica. Então a teologia bíblica seria um trilho que unifica pensamentos divergentes, porque é diferente um pouco da sistemática. A teologia bíblica nos faz caminhar por um caminho unificador, por um caminho em que nós analisamos especificamente o texto bíblico. Nós analisamos o que a Escritura está dizendo para nós e não apenas e efetivamente
os sistemas filosóficos e dogmáticos que foram estabelecidos no decorrer da história. Quero dar, então, boa noite também ao Daniel, meu amigo Daniel Gouveia, uma alegria e uma responsabilidade muito grande aqui poder falar sobre teologia bíblica na frente de tantos pastores, né, e professores. A nossa irmã Tricoli Linda Guilherme, o Nelson Francisco, sejam muito bem-vindos, tá? Boa noite para vocês. Então, falar de teologia bíblica é justamente buscar trazer pessoas para este caminho, para este viés, ou seja, para um viés de caminho unificador. A proposta da teologia bíblica é justamente esta, é nos fazer olhar um pouco para um caminho que nós possamos abrir mão. Quando eu falo abrir mão, é buscarmos de forma mais neutra possível, nos aproximarmos de um caminho do equilíbrio, do caminho em que a Escritura apresenta para nós. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, né? Mas de forma bem introdutória, não tem como eu falar de teologia bíblica sem antes primeiro eu focar num aspecto interessante que o Grant Osborne, ele trata no seu livro, que é tratado de forma geral em diversos livros de hermenêutica, né? O Grant Osborne, ele é o autor daquele livro A Espiral Hermenêutica. E tanto ele, como o Daniel Doriani, como o Douglas Stuart, o Gordon Fee, tantos exegetas, eles sempre trabalham a perspectiva do distanciamento que nós temos do texto. Então, falar de teologia bíblica é falar de uma aproximação do texto. E antes mesmo de eu definir com vocês o que é teologia bíblica e fazer uma diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática, eu preciso falar para vocês de um problema que geralmente nós enfrentamos quando nós vamos lidar com a Escritura Sagrada. Problema porque ela envolve uma série de fatores, não é simplesmente eu me aproximar das Escrituras e imaginar que eu vou ter a real compreensão automática. Não, eu preciso me aproximar dela compreendendo algumas categorias de linguagem. Para isso, quando eu me aproximo da Escritura, eu preciso entender que há um certo problema da distância do texto. Que problema da distância do texto é este? Para eu chegar à correta compreensão do que o texto bíblico está me dizendo dentro do gênero literário que ele possui, eu preciso compreender que há uma distância de tempo, ou seja, nós estamos vivendo em pleno século XXI e a Escritura ela foi sendo compilada com o passar do tempo e isso há mais de 2000 anos atrás. Então, eu tenho que entender que há uma distância do tempo. Essa distância do tempo, ela torna, de certa maneira, difícil eu compreender o texto. Por isso, eu tenho que me esforçar um pouco mais para entender que esse texto foi escrito num determinado período, que não é o meu. Então, isso seria um fator. Um segundo fator que remonta ao problema do distanciamento é o aspecto da língua. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita numa língua diferente da nossa. Nós temos o Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico, e nós temos o Novo Testamento escrito em grego, um grego koineu, um grego popular, que as pessoas falavam no mercado, né? Onde as pessoas iam fazer as suas compras ali na vida em sociedade. Então, a Bíblia foi escrita neste idioma. Então eu preciso compreender que há um certo distanciamento também, porque hoje eu estou num país de língua portuguesa e às vezes nós encontramos certas dificuldades, né, quando vamos fazer um processo de transliteração. Com isso não estou dizendo que nós não conseguimos compreender, a Escritura Sagrada traduzida para o português, tá? Ok? Tranquilo, Daniel, fica super à vontade. Quero dar boa noite aqui também a Rafael, a João, que entrou aqui para participar da live, a Isabelle, sejam todos bem-vindos, a Alôncia também, sejam bem-vindos, tá? A minha internet tá bom para você? Que eu não sei se é a minha internet ou é a internet do professor Daniel que está um pouquinho ruim. Vocês podem me informar? Dá um retorno aí, por favor, só antes de eu continuar. A minha internet está ok? Está sendo tranquilo para vocês ou está tendo algum problema?
Tranquilo. O silêncio eu vou entender então que está ok, tá? Então, além do tempo e além da língua, eu tenho como uma certa dificuldade do texto sagrado o aspecto cultural. Ou seja, a cultura em que o texto bíblico foi escrito não é uma cultura igual à nossa. A cultura que o texto bíblico foi escrito é uma cultura diferente, né? Então, quando eu falo em cultura, eu estou falando de sistema de valores que uma sociedade ela é regida. Então, nós devemos perceber que a cultura em que a revelação foi transmitida, ela é diferente da nossa. Nós vivemos no pleno século XXI, nós temos uma série de valores diferentes, então nós temos então que entender esse processo, esse problema da distância, tá bom? Um outro aspecto é um aspecto geográfico. Então, formula aqui um caminho com 4 vias, né? Tempo, língua, cultura e geografia. A geografia que envolvia o povo bíblico era diferente também no aspecto no qual nós vivemos. Lógico que nós vamos perceber quando fazemos uma leitura ali, tanto do Antigo Testamento como do Novo, a perspectiva no Antigo Testamento da conjuntura de Israel, né? Quem já foi em Israel, ou então quem já fez algumas pesquisas, percebe que essa característica de Israel ela é diferente da nossa brasileira em alguns aspectos, né? Então, esses são os problemas introdutórios que nós precisamos entender. Dito isto, nós vamos então avançar para buscar fazer o que seja uma definição de teologia, né? Uma definição de teologia tanto sistemática como bíblica, e depois vamos buscar então fazer uma diferenciação entre elas para nós podermos entender o que de fato é teologia bíblica, ok? Então, um teólogo muito conhecido nosso, um teólogo que nós costumamos fazer a leitura, todo aluno de teologia, né, ele busca adquirir geralmente a obra do Wayne Grudem. Ele tem um grau de, como eu posso dizer, de conhecimento, né, no senso mais próximo de muitas pessoas. Então, eu vou trazer a definição que o Wayne Grudem traz para isto, sobre teologia sistemática, como também teologia bíblica, e a partir daí nós vamos então introduzir pensamentos de outras pessoas e vamos chegar à conclusão de alguns conceitos, né? Então, o Wayne Grudem, ele define teologia sistemática da seguinte maneira. Ele diz que teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje? Wayne Grudem diz isso, que teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje? Dentro deste aspecto, nós vamos perceber que a teologia sistemática, portanto, de forma bem objetiva e simplória, tá? Eu não estou aqui me aprofundando tanto sobre o conceito, o meu intuito é tentar conversar e dialogar com vocês para que nós possamos paulatinamente nos aprofundar mais sobre o assunto, compreendendo com algumas linguagens bem simples e objetivas. Teologia sistemática, portanto, seria a abordagem de qualquer tema de forma ordenada e sistematizada. Teologia sistemática seria isso: eu pegar um tema e descrevê-lo de maneira ordenada, em ordem e sistematizada. Geralmente, as teologias sistemáticas, elas têm um padrão. Algumas, na sua ampla maioria, começa com a doutrina de Deus, que é o que nós chamamos de teontologia, e termina com escatologia. Algumas outras começam também como a do Wayne Grudem, por exemplo, ela começa com bibliologia, que são os aspectos que abordam quem é o autor das Escrituras, a inerrância, a autoridade, suficiência da Escritura. Então, depois que ele faz afirmações sobre a certeza das Escrituras, aí ele parte então para a convicção: já que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, suficiente, ela é necessária, ela tem autoridade, aí então eu parto
para o aprofundamento do estudo, compreendendo, portanto, as doutrinas acerca de Deus. Isso é um aspecto. No entanto, eu quero mostrar para você o que está implícito nesse conceito que o Wayne Grudem traz para nós de teologia sistemática. Quando ele diz que teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta o que a Bíblia como um todo, essa expressão é importante, o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje, ele está primeiro mostrando para nós que a teologia sistemática ela é dedutiva. Ou seja, geralmente ela parte do geral para o específico. Quando ele coloca o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tema, sobre, por exemplo, escatologia, sobre salvação, sobre constituição do homem, né? Alma e espírito, corpo, alma e espírito, ela parte de uma perspectiva dedutiva, do geral para o específico. Ela é também tópica. Desta forma, nós passamos então a perceber que a doutrina, a teologia sistemática, ela faz uma abordagem generalizada sobre qualquer aspecto. Em miúdos, ela vai falar de amor e vai pegar alguns textos, todos ou muitos textos que estão nas Escrituras, que falam sobre amor e vai buscar ali, então, introduzir para nós. Tá bom? Quero dar boa noite também aqui a Marcos, Alex, Marcos lá da nossa igreja do Betel do Guará. Seja bem-vindo, meu irmão. E a Mary, né? Mas, se teologia sistemática é isso, o que é, portanto, teologia bíblica? Será que existe alguma definição de teologia sistemática, ou melhor, uma diferença entre teologia sistemática e teologia bíblica? Primeiro, quando nós falamos em teologia, nós precisamos entender que teologia é o estudo daquilo que Deus deixou revelado de si mesmo. E esse estudo, ele é um estudo por parte das Escrituras, ou seja, nós devemos tomar cuidado com a suposta pretensão humana de querer entender ou estudar Deus. Quando eu digo que teologia é o estudo de Deus, nós estamos falando, ou melhor, estamos dando uma resposta muito simplória e que compromete muitos aspectos revelacionais das Escrituras. Teologia, portanto, fica melhor enquadrada e definida quando eu digo que teologia é um estudo daquilo que Deus deixou revelar de si mesmo. É um estudo daquilo que Deus deixou revelar de si mesmo. E onde foi que ele deixou revelar de si mesmo? Deixou na Escritura Sagrada. Portanto, quando eu falo de teologia sistemática, eu estou dizendo que eu estou estudando de forma dedutiva e tópica aquilo que Deus deixou revelar acerca de diversos assuntos. Quando eu falo da teologia bíblica, e aí eu quero chamar de forma bem específica a sua atenção, eu vou trazer uma definição de Eugene Merrill. Ele diz o seguinte: a teologia bíblica, ela interessa-se em discernir, localizar e descrever o progresso da revelação divina ao longo do cânon, desde as primeiras até as mais recentes expressões. Ou seja, a palavra-chave aqui, para nós buscarmos fazer uma distinção entre teologia sistemática e teologia bíblica, é a colocação de que a teologia bíblica ela busca discernir, localizar e descrever o progresso, a história da revelação divina ao longo do cânon, ou seja, ao longo da Escritura. De forma que, quando eu estudo, por exemplo, teologia sistemática, e se eu for falar de salvação, eu posso me apropriar de diversos textos das Escrituras de forma separada, sem necessariamente ter uma sequência. Quando eu estudo a teologia bíblica, eu vou reconstruir a história da revelação divina, nos quais os próprios autores bíblicos serão aqueles que vão apontando o caminho para nós. É como se cada autor fosse criando uma trilha para que nós pudéssemos seguir. Então, quando eu me aproximo e proponho
um estudo de teologia bíblica, eu estou então trabalhando com aquilo que nós chamamos de progressividade da revelação bíblica. Ou seja, eu estou trabalhando de forma coerente, de forma histórica, de forma lógica, em que os próprios personagens das Escrituras apresentam o caminho para nós seguirmos. Logicamente, a sistemática, ela é a ponte entre a exegese, né, ou melhor, a teologia bíblica, ela é a ponte entre a exegese e a teologia sistemática. Teologia sistemática, portanto, conforme falamos, é um estudo dedutivo, e a teologia bíblica é um estudo no qual nós recriamos, a partir da perspectiva dos personagens bíblicos, a história da revelação. Isso eu estou falando no contexto geral, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Okay? Tanto do Antigo como do Novo. Se eu fosse falar somente do Novo, eu iria buscar ali uma reconstrução da doutrina da salvação, que foi uma das formas em que, historicamente, a teologia bíblica foi tomando mais expressividade e trabalhando também um aspecto do seu distanciamento da teologia sistemática. A teologia bíblica, portanto, ela é diferente da teologia sistemática, porque ao invés de partir de uma perspectiva dedutiva, ou seja, do geral para o específico, ela parte de uma postura indutiva do texto. Ou seja, respeita a progressividade da revelação e fundamenta uma exegese sólida para uma boa construção sistemática. Para aqueles que não conhecem a palavra exegese, exegese é uma palavra do grego. Eu estou tirando aqui porque o meu WhatsApp está com muitas mensagens constantemente e eu estou afastando. A exegese é uma palavra que compreende a expressão do dentro para fora, ou seja, de dentro para fora. Quando eu faço a exegese, eu busco extrair do texto sagrado a definição do que há dentro do texto e trago para a realidade prática, para a realidade na qual eu estou inserido, para a minha vida, com os valores sociais, culturais, de forma geral. Então, exegese é isso. Então, a teologia bíblica, ela é esta ponte entre a exegese e a teologia sistemática. A teologia bíblica, ela procura de forma prática e objetiva resgatar a importância que a historicidade bíblica nos apresenta. Portanto, quando eu me proponho a fazer teologia bíblica, eu não posso trabalhar teologia bíblica da mesma forma que eu trabalho teologia sistemática. Eu tenho que caminhar pela revelação. E qual seria o primeiro livro da revelação bíblica que Deus nos deu? Nós vamos perceber que, como a Escritura está disponível para nós vamos estudar o Pentateuco, apresentado por Moisés. Nós vamos estudar toda a linha progressiva do Antigo Testamento e entender que no Novo Testamento há um tema, há uma perspectiva que unifica os dois no mesmo propósito. Isso aí eu vou estar falando para vocês nas outras lives que eu estarei fazendo com vocês, mas a priori nós temos que compreender essa abordagem, essa diferença da teologia sistemática que nós estamos tão acostumados a lermos, a compreendermos, e trabalhar a teologia bíblica. Portanto, quando eu falo da teologia bíblica, nós temos uma postura indutiva, porque a postura indutiva ela vai do particular para o geral. Ou seja, na teologia sistemática eu tenho concepções filosóficas, dogmáticas que foram sendo construídas ao longo do tempo e às vezes eu me agarro tanto nessas estruturas que parece que não existe outra camada de conhecimento que seja superior a estas. E eu só sei definir por uma questão bem simples. É aquela luta que nós temos entre Calvino, os que defendem os estudos de Calvino, e aqueles que defendem os estudos de Armínio, né? Ou de Agostinho e Pelágio.
Então, nós precisamos superar estes aspectos, pegarmos todas as compreensões filosóficas, dogmáticas que nós temos, colocar um pouco elas de lado e partir para a Escritura, partir para o texto bíblico e buscar entender o que é que o texto me diz acerca daquilo que ele vai me revelando paulatinamente. Então, quando eu estudo o livro de Gênesis, por exemplo, eu tenho que começar a perceber quais são as doutrinas presentes naquele texto, mas não somente olhar pelo viés da doutrina, eu tenho que deixar que o próprio texto me diga o que ele quer me dizer. E não partir para ele com um óculos ou uma cosmovisão já definida, e com isso eu não estou sendo inocente para o aspecto da neutralidade, que eu sei que é praticamente impossível nós partirmos para o texto 100% neutro, mas nós devemos fazer um esforço de olhar para, por exemplo, o capítulo 2 de Gênesis e buscar entender o que é que o capítulo 2 me diz. O que é que o capítulo 1 de Gênesis me diz com a ordem criacional de Deus, como que Deus fez, como que Deus criou todas as coisas, a estrutura do reino de Deus presente ali no capítulo 2 de Gênesis. Então, toda esta minha análise, ela precisa ser feita a partir daquilo que o texto me diz. Então eu já não vou levar para ele, levar um conjunto de significância para o texto. Isso seria o que nós chamamos, né, na hermenêutica de exegese. Exegese é diferente de exegese. Exegese é de fora para dentro. Então eu estou levando para o texto um conjunto de valores e informações que às vezes o texto não está me dando ou me informando. Então eu preciso fazer a exegese, que é pegar do texto e extrair para cá, para o leitor. Ok? Quero dar boa noite também a Narciso, meu amigo lá de João Pessoa, Daniel, meu amigo missionário, que está no campo missionário, a missionária Andréa Garcia, boa noite, seja muito bem-vinda. Eu tenho uma gratidão especial por sua vida, porque na minha adolescência eu pude aprender muito da parte de Deus através dos seus ensinamentos, e eu busco hoje fazer com que esses ensinamentos eles possam ser agregados cada vez mais a outros conhecimentos e assim crescer. Muito obrigado e muito feliz por sua participação aqui nesta live. Então, pessoal, a priori, nestas primeiras meia hora, né, que nós falamos sobre teologia bíblica, nós precisamos então identificar esse problema do distanciamento, que eu falei para vocês, aquelas características de tempo, cultura, língua e geografia, bem como eu preciso então fazer uma definição objetiva do que seja teologia bíblica. Teologia bíblica, portanto, é uma disciplina predominantemente exegética. Teologia bíblica é uma disciplina predominantemente exegética. Essa seria uma definição objetiva. O que é teologia bíblica? Teologia bíblica é o ramo da teologia ou do estudo teológico que se preocupa em discernir, localizar, descrever ou reconstruir a progressividade da revelação bíblica a partir dos livros bíblicos, a partir do cânon. Essa seria uma definição mais objetiva. É bem verdade que nas outras lives eu vou apresentar para vocês quais que seriam então algumas outras compreensões que nós temos sobre teologia bíblica, mas é muito importante, portanto, eu compreender esta diferença. E quando eu passo a compreender o que significa teologia bíblica, eu passo a me interessar mais pelo texto, eu passo a me interessar mais pelo contexto em que cada livro foi escrito, o propósito de cada livro, e assim eu passo a conhecer a Escritura de forma muito mais efetiva. É uma crítica que eu faço agora, mas uma crítica que obviamente não se aplica a todos, mas existem muitas pessoas da área da teologia sistemática que às vezes correm o grande perigo de, no afã de defender uma doutrina
usar textos que não condiz e não configura a verdade da temática que ele está abordando. Então acaba usando o texto como pretexto, muitas vezes, e acaba virando uma razão ali para formular muito mais uma heresia do que propriamente a convicção fundamentada da doutrina baseada no texto bíblico. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive a oportunidade de fazer leitura de alguns livros de teologia sistemática, alguns não, vou ser sincero, um livro, e esse livro que eu li, por exemplo, ele trazia textos bíblicos, quando falava da ordem dos salutos, ali da ordem da salvação, ele usava textos que não necessariamente se refere à regeneração, que não necessariamente se refere à eleição, mas que se referia à santificação, e esse autor então confundia as coisas. O autor, às vezes, da sistemática, desejando que a sua vertente teológica ela pudesse sobressair sobre a de alguns outros autores, ele acabava colocando um texto que, às vezes, não, quando você faz uma exegese no texto, você percebe que o texto não tem nada a ver. Então, atendi essa expectativa e essa proposta inicial de falarmos sobre teologia. A nossa proposta, portanto, é de até quinta-feira, às 23 horas, falarmos e dialogarmos um pouco sobre teologia bíblica. E na próxima semana também. Vou me esforçar em fazer 8 dias, né? Em 2 semanas aí intensivas, tá bom? E você que esteve aqui presente conosco, eu vou sempre procurar fazer isso num tempo de meia hora, tá? Comentamos aqui, portanto, são 32 minutos. A Andrea diz: paz, caro colega Herbert, muito orgulhosa de você, sua dedicação à palavra de Deus. Obrigado, missionária, que Deus te abençoe grandemente. Eu que me alegro muito em ter tido pessoas piedosas como você na minha formação do caráter cristão. Que Deus te abençoe, me alegro demais. Então chegamos aqui a 32 minutos, eu vou procurar fazer sempre com 30 minutos para também não tomar tanto tempo. E até também por causa do horário, né? Mas eu agradeço demais a atenção de vocês, muito enriquece essa participação. Se vocês tiverem perguntas no âmbito da teologia bíblica, não se preocupem, vocês podem mandar as perguntas no direct, que eu estarei respondendo e refletindo sobre elas para trazer na próxima live, tá bom? Então, amanhã, por exemplo, terça-feira, eu dou aula até às 23 horas da noite. Então, possivelmente, eu vou entrar aqui na live umas 23h10, por aí, tá bom? Se vocês têm essas perguntas, esse aspecto introdutório da aula de hoje, eu agradeço demais a atenção de vocês e espero que seja produtiva essa reflexão nossa aqui nas lives, tá? Segunda a quinta desta semana e na próxima semana também de segunda a quinta, querendo Deus, tá bom? Deixo aqui então o meu contato, que Deus abençoe vocês, obrigado demais pela atenção. Vou tentar colocar esta live lá no YouTube e vou ver também a possibilidade de gravar, né? Também para o YouTube, tá bom? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ari. Que Deus abençoe. Obrigado, Alonso. Obrigado a todos vocês. Nelson. Deus abençoe cada um de vocês. Uma alegria estar aqui com todos, tá? Forte abraço. Até a próxima, querendo Deus. Cheiro no coração de vocês.